Olá! Você é daqueles que assobiam e chupam cana ao mesmo tempo? Sim. Enquanto todo mundo está decidindo quem vai fazer o quê, você já teria feito tudo e já estaria pronto para fazer outra coisa? Pois é, mesmo com a melhor das intenções e tentando atingir, né, a capacidade máxima que nós temos, às vezes somos taxados de exibidos, de aparecidos, de convencidos pela nossa proatividade, não é verdade? Mas o que fazer nesse caso, então? Eu devo abafar essa minha anseia, essa minha capacidade de ação e realização para manter um relacionamento saudável, feliz e cordial com as pessoas que me cercam? Ou há uma forma de gerir de forma que eu consiga alcançar o melhor resultado na realização dessas duas tarefas? Bem-vindo! Você está no canal Incrivelmente. Eu sou Sara Oliveira, sou terapeuta, especialista em traumas e transtornos emocionais e sou analista corporal e comportamental. E hoje nós vamos ter o nosso sexto vídeo com a quinta etapa do processo de mielinização, que nos dá mais um novo traço de caráter. Oi, gente! Então, hoje finalmente nós vamos ter o sexto vídeo de todo o nosso processo de mielinização e da formação dos nossos traços de caráter. E hoje com o quinto traço de caráter, que é chamado de rígido. Se você não sabe o que é mielinização, não viu todo esse processo que todos nós passamos na infância, que define tanto da nossa vida, eu sugiro fortemente que você volte e veja todos os vídeos para você entender o vídeo de hoje, toda a informação que tiver aqui para você. O link vai estar aqui embaixo na descrição e você pode então voltar e ver exatamente como esse processo funciona e todas as etapas que nós já tivemos até aqui. Hoje, então, é a quinta etapa e o último traço de caráter a ser mielinizado, a ser moldado, formado em cada um de nós. Então, continuando, hoje, depois de todo o processo de mielinização, desde o sistema nervoso central, que compreende ali o cérebro e vem pela coluna vertebral, até no finalzinho, nós temos então hoje a mielinização da nossa região sacral, que é aquele ossinho final da coluna antes das pernas. Então, a mielinização de todos os nossos neurônios até ali. Então, a gente vai ter agora uma nova compreensão. Todo esse processo termina. Então, agora, os nossos neurônios têm mais velocidade, mais capacidade de transmissão de informações, mais maturidade na compreensão daquilo que nos cerca, né? Então, a importância desse processo de mielinização, que faz da gente o quê? Define em todos nós a nossa forma de ver o mundo, o nosso padrão de comportamento e a nossa forma de reagir ao mundo. Então, por mais que ao longo da vida nós nos moldamos, nos adaptamos, muitas coisas em nós mudam a nossa possível até personalidade, né? Já que ela é formada de tudo aquilo que nos compõe, o nosso caráter, o nosso padrão de comportamento, a nossa forma de ver o mundo e reagir ao mundo é permanente. Essa não muda. A gente amadurece esse padrão de comportamento e essa forma de ver o mundo, mas ela não muda. Então veja a importância de você conhecer esse processo e principalmente de conhecer quais são os seus traços de caráter, o predominante e os outros que estão ali em você também, porque isso vai ser determinante para que você compreenda como você funciona, como você vê o mundo e como você pode extrair o melhor de você, todos os seus recursos, todas as suas capacidades, sem constrangimento por não ser igual aos outros, sem cobrar do outro que seja igual a você e principalmente perceber, reconhecer aquelas áreas que sempre vão ser difíceis, né? Que a gente sempre tem que vigiar porque são áreas complicadas para nós. E mais ainda, aprender a discernir, a diferenciar quais momentos complicados, chatos, desagradáveis da vida são por causa
das partes que a gente sempre luta, né, no nosso dia a dia, quanto ao nosso jeito de ser, e o que vem a ser os nossos traumas, nossas dores emocionais. Então, você pode, a partir daí, discernir o que é o que. Um é totalmente tratável, não precisa te acompanhar por toda a vida, aliás, não deve. O outro são as nossas lutas diárias, porque a vida realmente não é um mar de rosas, não é verdade? Então, nessa última fase do processo de mielinização, que dá-se o nome de rígido, como nós falamos nos vídeos anteriores, respeitando a nomenclatura dada pelos cientistas que desenvolveram esse estudo e nos deram, né? Então, a gente mantém esses nomes. Essa última fase na região sacral, ela se dá agora, depois do desfraude, ali dos 5 anos até mais ou menos 6 anos e meio, 7 anos. Então, que fase importante para a vida, né? Onde a gente termina esse processo de assim, primeiro amadurecimento dos nossos neurônios, capacidade máxima de funcionamento deles, dali para frente é só amadurecer e desenvolver, mas eles já estão funcionando na sua capacidade máxima e plena ali a partir dos 7 anos de idade, né? Então, a importância dessa fase. Nessa região do quadril, que é a região sacral, que percepção eu vou ganhar que eu não tinha até então, até os 5 anos de idade? Uma percepção extremamente importante, fundamental, que é a percepção da sexualidade. Ah, mas eu vou entender de sexo com essa idade? Não, muita calma nessa hora. Não tem a ver com as funções sexuais, que a criança, obviamente, não tem maturidade para lidar com isso nessa idade, né? Dos 5 aos 7 anos. Mas é a percepção do sexo biológico dela, do sexo, do gênero sexual dela, ou seja, homem, mulher. Antes dos 5 anos, a gente sempre fala com as crianças, né? Ah, você é menino, você é menina, veste eles assim, enfim. Mas eles não têm muita compreensão do que isso vem a ser. Eles só aceitam aquela informação porque não é muito relevante para eles, na verdade. Mas a partir dessa idade, não. Essa compreensão, essa ficha cai, né, dessa percepção corporal e muitas vezes também comportamental de que a criança é menino ou é menina, biologicamente falando, né, de acordo com o corpo dela. Então ela percebe essa diferença, né, de que os meninos são diferentes, as meninas são diferentes, eles percebem isso com mais propriedade a partir dos 5 anos de idade, justamente pela mielinização dessa região sacral. Essa ficha cai na nossa mente. E com isso vem uma experiência, um aprendizado comportamental extremamente importante, pelo qual todos nós passamos, que é o quê? É a compreensão do pai e da mãe, como homem e mulher, e o relacionamento entre eles, né? Então, é muito comum nessa fase, quem tem criança perto, ou tem filhos, ou lembra dessa fase, vai ver que isso é muito comum e é saudável, né? Que a menina, quando é uma filha, ela tem uma proximidade maior a partir dessa fase com o pai, que é o sexo oposto, né? Por quê? Porque ela se identifica com a mãe e vê o comportamento do pai com a mãe. Comportamento de carinho, de proteção, de amor, não é? De cercar aquela mãe, e ela quer receber esse tipo de atenção também da parte do pai. E o inverso também é real. Então, você tem um menino que vai se identificar com o pai e perceber o carinho da mãe para com aquele pai. Então, a alegria quando o pai está em casa, né, a proteção que o pai passa, né, aquela confiança, entrega, né, que a mãe tem com o pai e tudo mais, aquela percepção de força, de proteção e tudo mais, o filho vai querer representar isso para a mãe também. Então, ele vai querer receber dela esses mesmos atributos que ela enxerga no pai, no homem. Então, isso é super normal, saudável, essa compreensão. E aí começa uma coisa muito interessante, que parece uma competição, né? Então, o menino começa a competir com o pai ali pela atenção, pelos elogios, por essa percepção que a mãe tem do homem da casa. E a menina começa essa competição com a mãe por essa atenção, esse carinho, essa admiração que esse pai tem pela mãe, pela figura que ela é no lar, ela quer receber essa atenção também. Mas é uma competição saudável, de amor, uma competição de compreensão. Então, isso faz com que o menino
ele queira, né, se mostrar também tão hábil, tão forte, tão valente, destemido quanto o pai, e ele vai ficar observando e quer competir. E a menina a mesma coisa, ela quer ser também habilidosa, ela quer ser inteligente, ela quer resolver as questões da casa, ela também quer ficar muito bonita, ela quer estar ali, usar as maquiagens da mamãe, todas as roupas e tudo mais, para mostrar para o pai também quanto ela é atraente, bonita, inteligente, como a mãe é. Então, essa competição é extremamente saudável e nós precisamos, como cuidadores, né, pais e mães, validar isso nas crianças, né, perceber dentro daquilo que é o saudável, perceber, não, você realmente é muito forte, você é muito valente, e você fez muito bem, você foi muito corajoso, você também foi muito corajosa, muito inteligente, muito bonita, você se cuida muito bem, que lindo que você se preocupa com você, se produz. Então, a gente valida isso nas crianças, né? E isso é muito bom para a vida adulta, para confirmação da autoestima, né? Para esse investimento de que ela é quem ela quer ser, ela pode ser quem ela quer ser, ela está alcançando isso que ela está buscando. Então, nesse processo de mielinização, em toda esse agito, né, nesse período dos 5 aos 7 anos, dessa compreensão, dessa disputa, dessa conquista, até entender que ela tem o seu lugar e que ela não precisa competir por isso, porque ela é, mas esse processo está acontecendo ali. Então, enquanto isso está acontecendo, nós experimentamos conscientemente, pela primeira vez, a quinta sensação básica do nosso sistema nervoso central. Nos outros traços de caráter, a gente já havia falado, né? Vamos fazer uma recapitulação rapidinho aqui. A gente já falou do esquizoide e da primeira sensação que ele tem, né? Básica, a primeira vez que ele tem essa percepção dessa sensação, que quem não viu vai lá ver no vídeo do esquizoide. Temos o oral, temos o psicopata, o masoquista e por fim o rígido. E é a primeira vez que a gente vai ter contato com essa sensação de traição. Então, se eu estou competindo, se eu não ganho aquela atenção de primeiro, ou pelo menos eu percebo que não ganhou, por isso que a gente fala que é uma sensação, porque a criança não está sendo de fato traída, né, pelo pai ou pela mãe, num ambiente saudável e tudo mais. A gente vai falar de questões traumáticas depois, então considerando um lar estruturado, que não é um lar perfeito, né, todo mundo erra, mas considerando um lar estruturado, onde haja amor, carinho e respeito, a criança vai ter essa sensação de traição, de quando, por exemplo, ela está ali, uma menina, né, ela faz de tudo para chamar a atenção do pai, de fato chama a atenção do pai, mas o pai ainda é o marido da mãe, ou ainda tem aquele carinho, ou o cuidador, né, tem aquele carinho pela mãe especial, um pouco diferente do dela, ela pode se sentir traída. E o inverso, o menino também, querendo aquela atenção do pai, mas no final ele percebe, obviamente, ele compreende que tem uma ligação entre a mãe, o pai, ou entre o homem e a mulher que cuidam dele, uma relação diferente, uma atenção diferente da que é dada para ele. Então ele pode se sentir traído. Então, isso é uma sensação de traição. Essa traição, de fato, não está acontecendo. Mas o importante é essa compreensão que a criança tem em alguns momentos. Então, isso, embora pareça ruim, embora pareça trágico, mas não é. Isso é o processo de crescimento e de amadurecimento. Quantas vezes a gente não vai se sentir traído, não é verdade? Ao longo da vida. Então, esse é só o primeiro momento que a gente está tendo um contato consciente com essa sensação. Então, dependendo da forma como eu, criança, entre 5 e 7 anos, reajo a essa sensação de traição, isso vai ficar marcado, impresso, esse padrão de comportamento vai ser absorvido e aprendido pelo meu cérebro, pelo meu inconsciente, e ele vai aplicar esse comportamento ao longo da minha vida, dependendo do que mais acontece por ali para frente. Faz sentido? Então, esse é o processo de mielinização da região sacral e a importância de tudo que está acontecendo na nossa vida nesse período de 5 e 7 anos. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo, de toda essa série dos traços de caráter, você vai olhar para as crianças com outro olhar, não é verdade? Em que processo de mielinização ela está? O que ela está aprendendo nessa fase? E por mais que a gente tente, dentro de um lar saudável, manipular para que ela tenha esse ou aquele traço mais predominante, acredite,
Isso não funciona. Cada um de nós vai ter uma experiência única com todo esse processo de mielinização e com a forma que ele vai ser marcado nas nossas vidas, a não ser, obviamente, situações traumáticas, né? Mas não há ali estruturado, não tem como a gente construir ambientes e situações para que o nosso filho tenha, então, esse ou aquele traço de caráter, né? É a vida, ele vai ter o que ele tiver que ter. Enfim, então, quando as pessoas são mais marcadas por esse processo de mielinização e elas têm esse traço de caráter rígido predominante, né, na vida adulta e para sempre, elas têm algumas características físicas, como a gente já falou nos vídeos anteriores, né, isso fica marcado também na formação da estrutura do nosso corpo, né, mesmo que eu tenha as características genéticas de quem me gerou, essa formação do corpo, ela é marcada por esse processo de mielinização. E as pessoas que têm, então, esse traço de caráter rígido predominante, ela tem umas características físicas muito interessantes, que é o quê? Ela tem um corpo bem distribuído, uma simetria, né? Então é aquele famoso corpo violão, ou no caso dos meninos, aquele corpo já atlético por natureza, são meninos, adolescentes, rapazes, homens que têm facilidade, né, em desenvolver um corpo bem formado, músculo, já é natural, ele ganha massa muscular com facilidade, a mulher ela tem um corpo violão, a distribuição correta de todas as partes, isso já é natural, né? Ela não tem um corpo tão quadradinho e nem um corpo tão triangularzinho ou mais redondinho, ela tem de fato uma cintura bem fina, um quadril arredondado, essa simetria, né? Quanto mais se tem simetria, mais se tem um traço de caráter rígido predominante, né? Então ela tem um rosto também com uma simetria de rosto mais acentuado. Todos nós temos uma diferença, né, entre o lado esquerdo e direito do corpo. Às vezes uma boca mais puxada, um olho mais fechado, isso é normal. Mas as pessoas que têm um traço de caráter rígido predominante têm essa simetria, essa diferença entre o lado do rosto bem minimizada, né? Bem quase espelhado um lado do outro. Então, é um traço um traço de caráter físico que a gente fala que é um traço da beleza, né? Os neurocientistas que montaram esse estudo, eles comentam isso. Só que por isso que precisa de um analista para poder ter mais esse olhar clínico, porque se a gente vai tentar definir um traço de caráter rígido pelo nosso padrão de beleza, você pode errar na leitura do traço, né? Porque essa simetria não necessariamente está num rosto em que você, pelo seu gosto natural, considere bonito. Então, mas geralmente são pessoas bem bonitas pela essa simetria, né? Que ela tem dos traços. A pessoa também tem um olhar bem penetrante, né? Ela tem um olhar mais charmoso, um comportamento assim naturalmente charmoso e sedutor, e não necessariamente, não é conotação sexual, né? É um charme, né? Um encanto, as pessoas são envolventes, como se diz assim, né? Elas são atraentes, sem que necessariamente tenha alguma conotação sexual, porque eles acostumaram a ser assim. Nesse período eles faziam de tudo para ganhar, né, a atenção do pai, da mãe. Então elas aprenderam esse comportamento, são assim por natureza. Incrível, né? São pessoas muito corajosas, desbravadoras, porque já fizeram isso na infância demais, já deram o seu melhor para alcançar aquele objetivo de ser como a mãe, de ser como o pai, foi validado, tem essa natureza dentro dela, então elas são ousadas, são corajosas mesmo, né? São, assim, desbravadoras, né? Elas abrem os caminhos para conquistar o que elas querem. Claro, lembrando que isso seria uma pessoa com traço de caráter rígido, assim, quase na sua totalidade, né? Não necessariamente as pessoas são assim o tempo inteiro, porque tem os outros traços de caráter que equilibram esse percentual dentro do 100%, né? Quanto mais rígido, mais predominância dessas características também. Dependendo da quantidade de rigidez, essas características permanecem com um pouco menos e dividem lugar com as características dos outros traços de caráter que cada um tem. Acho que faz bem sentido isso, né? Só que tem sempre aquela questão que é o que a gente fala de na dor, né? No sofrimento. Pessoa com traço de caráter rígido predominante, quando ela tem situações mal resolvidas,
de fato, situações traumáticas, dores emocionais, situações ali que não estão bem trabalhadas, né? As emoções dela vai apresentar um lado meio negro, um lado mais difícil da força, mais sofrido da força, na verdade, que é as características que são os nossos calcanhares de Aquiles quando a gente tem esse traço. Quais são? Esse medo de traição é o primeiro. Então, é uma pessoa que fica desconfiada, que ela tem medo de ser traída, que ela desconfia, né, da lealdade das pessoas, né? E isso não tem a ver só com a traição de relacionamentos afetivos, né? É a traição na amizade mesmo, a pessoa que você considerava seu melhor amigo, de repente fez alguma coisa que você considera que então ele não é tão amigo assim, ou uma ideia que você achou que alguém ia abraçar, de repente alguém não abraçou aquela ideia e você considera aquilo uma traição, né? Você depositou uma confiança nele que ele não retribuiu aquela confiança. Então, uma pessoa que está na dor, né, com traço de caráter rígido, que está no sofrimento, está na dor, ela tem essa ideia da traição, ela vê o mundo sob esse viés, né? Todo mundo é um traidor em potencial, então ela está sempre vigiando se você está abraçando aquela ideia, se você está ali junto, se você é leal. Imagina como isso não torna a vida difícil e cansativa, tanto para a própria pessoa, que nunca se sente segura com alguém, quanto para todo mundo que convive, né? Que tem que viver provando a sua lealdade para com aquela pessoa. Então, realmente fica uma vida muito pesada, muito difícil, complicada, né? Então, ela começa a desenvolver também uma competitividade nociva. Perceba, a competitividade ela é muito bem-vinda, muito importante. Porque se você vê as pessoas lutando, correndo atrás, e você tem alguém como alguém que você possa se espelhar e que está ali se esforçando mais do que você, e você vai então tentar alcançar aquele padrão, isso é muito bom, desde que você não fira ninguém, você vai explorar de você o seu melhor, sem passar por cima de ninguém, sem menosprezar ninguém, sem desmerecer a importância das outras pessoas com as suas qualidades e as suas características. Então, essa competitividade ela é muito bem-vinda, ela traz de você o seu melhor. O problema é quando essa competitividade fica nociva, né? Ou seja, você tem que ser melhor que todo mundo, né? Então, você tem que estar no top o tempo inteiro. Então, você cria para você um padrão de qualidade que não só é inalcançável por você, então você vai sempre se sentir frustrado porque você nunca atingiu aquele padrão de qualidade, porque também ele é de fato inalcançável, como você também impõe esse padrão de qualidade às pessoas que te cercam, que primeiro não estão nem sabendo que estão sendo colocadas à prova, e segundo, possivelmente também não vão alcançar, então elas vão perder, ela vai perder essa admiração por essas pessoas e vai se sentir sozinha e frustrada. Pensa que situação, né? Então a gente acaba fazendo isso mesmo, se sentindo sempre inferior, se sentindo sempre para baixo, porque nada do que a gente faz é bem feito aos nossos olhos. Por mais que a pessoa não ficou ótimo, obrigado, ficou muito bom, era isso que eu precisava, que eu queria, você se sente ainda inferior, porque podia ter ficado melhor, porque não ficou tão bacana, porque o do outro ficou melhor ao seu ver, né? Então isso realmente traz muito sofrimento. Outra coisa importante, que quando a gente tem esse traço de caráter predominante e não está muito bem regulado com as emoções, é que a gente começa a ter o quê? Impaciência com as outras pessoas, né? Porque a proatividade está ali, vão resolver, vão fazer, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, e começa a perder essa noção de coletivo, né? A gente não vive num mundo sozinho, a gente não é, ninguém é autossuficiente, né? Então você começa a perder a paciência com as outras pessoas que não se comportam como você, que não têm essa proatividade, né, que você tem, ou tem um jeito diferente de expressar essa proatividade, né? Então, você começa a agir sem paciência, ser irritado o tempo inteiro com tudo e com todos. Obviamente, isso vai fazer de você uma pessoa não muito sociável, né? E, obviamente, isso não vai te fazer feliz. Outra coisa também é que, obviamente, por se sentir sempre traído, coisa e tal, isso pode desenvolver em você uma pessoa que é extremamente ciumenta, faz todo sentido com tudo aquilo que a gente já falou até agora, né? Então, ela está sempre preocupada se aquela pessoa está traindo, se você tem uma melhor amiga que de repente está fazendo amizade com outra pessoa, ou um amigo passa que de repente
tá conversando com outra pessoa, mas pode, não pode? A gente pode ser amigo? Então, isso é complicado, vai gerando ciúmes e inseguranças, né? E claro, se você tem essa proatividade exacerbada, se você também não consegue entender que você pode trabalhar em coletividade e fazer bem o seu trabalho e aprender a gerir isso aí de maneira legal, principalmente se você está num cargo de liderança, pensa, você vai ter muita dificuldade em delegar funções, né? Porque você faz as coisas bem, faz coisa rápido, porque essas pessoas, elas estando emocionalmente saudáveis, elas são sim muito proativas, competentes, e o que elas fazem rápido e fazem muito bem. Então pensa, ela começa a não delegar as funções, ela está num cargo de liderança, ela acumula serviço, todo mundo fica ocioso, porque o serviço de ninguém nunca é suficiente para ela, e ela não vai dar conta de tudo, obviamente, porque nós somos seres humanos limitados. Então pensa toda a disfunção que a gente não está emocionalmente bem pode causar dentro daquilo que são os nossos recursos, são as nossas características, são o que a gente tem de melhor. E elas acabam descambando, né, num português assim mais coloquial, para como se fossem os nossos maiores amigos, aliados de comportamento, se tornam nossos maiores inimigos. Então, a importância, né, de eu me conhecer, de eu saber como eu funciono, para que eu perceba que quando eu estou sentindo esse tipo de coisa, quando eu estou me comportando dessa forma, as coisas não estão bem, eu preciso resolver, e preciso resolver rápido, para que então eu possa usufruir das minhas características, do melhor que tem em mim, contribuir no ambiente onde eu vivo, né, e ser querido por isso, ser bem-quisto e viver em sociedade com harmonia, sabendo entender que eu não sou exibido, que eu não sou aparecido, porque realmente eu faço às vezes algumas coisas mais rápido e melhores que os outros, mas eu posso fazer isso sem menosprezar e sem desfazer das outras pessoas, e também associando essas minhas características às características que as outras pessoas têm e que com certeza vão contribuir nessa melhor qualidade daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego no meu dia a dia. E a gente também contribuir na vida das outras pessoas, né? Então isso é possível sim, isso não é utópico, né? Na verdade isso é o ideal, mas infelizmente no mundo que a gente está vivendo, cada vez mais informatizado, cada vez mais individualista, vai ficando realmente mais complicado a gente viver em coletividade, o que na verdade nós somos feitos para viver, né? Em coletividade, ninguém foi feito para viver sozinho. Então a importância de eu entender como eu funciono, de eu entender como as pessoas funcionam. Como eu não posso mudar ninguém, o meu foco tem que estar realmente em trabalhar em mim, da forma como eu vejo o mundo e principalmente da forma como o mundo me afeta. Mim não, né? Da forma como o mundo me afeta. Faz sentido para você tudo que foi dito até agora? E hoje, com esse traço, então, nós encerramos essa série dos traços de caráter. Agora sim, nós estamos prontos para tratar de outros assuntos, das nossas emoções, das nossas almas, porque eu vou falar muitas vezes do impacto desses eventos na nossa vida, dependendo da forma do nosso padrão de comportamento, né? E as disfunções emocionais que a gente já tem, além de geneticamente, também pelo nosso traço de caráter, predisposição a desenvolver, se nós não estamos emocionalmente bem, não é? Então, a partir dos próximos vídeos, a gente vai começar a trabalhar já diretamente com essas questões. E para o próximo vídeo, o programa é trabalhar, então, com o que vem a ser o trauma. Nós estamos falando todos esses vídeos, a pessoa quando ela está na dor, quando ela não está emocionalmente bem, quando lá, então, não é estruturado, e de fato nós passamos por situações traumáticas, como isso me afeta. Então, o que vem a ser trauma? Que venha a ser dores emocionais, o que seria um terreno fértil para essas questões, como um trauma afeta cada um individualmente. Esse, então, é o tema do nosso próximo vídeo e eu convido a você não perder, porque vai ser muito importante, muito interessante. Então, se você gosta desses assuntos, né, de falar sobre a nossa mente, de falar sobre o nosso comportamento, se você acha isso um assunto, uma informação
relevante para nós hoje em dia, importante, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer e a tornar esse vídeo mais visto por outras pessoas. Curta também, ativa o sininho, compartilha, né, com todas as pessoas que você acha que, olha, isso aqui, ó, quem que não precisa saber como que ela funciona no mundo e como o mundo afeta ela, né? Todos nós precisamos. Então, sem contraindicações, pode compartilhar esse vídeo, né? E todos se inscreverem para que a gente possa crescer e então produzir mais e mais conteúdos, porque os assuntos são infinitos, né? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo. Tchau!